Muito bem. O verso 18 de Romanos 8. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Amém? Você está comigo ou semigo, diria o pastor Milton? Você leu comigo este versículo? Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Amém? Nesta noite, na permissão de Deus, eu quero falar sobre o outro lado da balança. O outro lado da balança. Vamos orar? Deus de amor, obrigado por essa noite. Obrigado pelos irmãos. Obrigado por tudo que já foi realizado aqui, pela tua permissão. O Senhor é bom, eternas tuas misericórdias. Obrigado pelo privilégio que tenho, ó Deus, de poder falar das tuas coisas. Pai, considero indigno para isso, pequeno, improvável. Obrigado, ó Deus, pelo privilégio. Obrigado pela oportunidade. Obrigado até mesmo pelo conhecimento que o Senhor tem me dado, pelo entendimento. Me ajuda, ó Deus, a estar disposto a passar, a ser de bênção, de instrução para outros. É a minha oração, é o meu desejo. Eu oro a Deus pelos irmãos, oro por esta família enlutada em nosso município, mais uma família que sofre a partida do seu ente. É uma realidade para todos, mas sempre isso implica em choro temporário, em aflição, em saudade, em dificuldade. Então venha, ó Deus, ser com essa família, venha ser com seus corações, que até mesmo, ó Deus, possa ser de oportunidade, mesmo nessa dificuldade, de se voltarem para o Senhor. Pai, por favor, venha abençoar esse tempo aqui da reflexão da Tua Palavra. Capacita a minha vida, ó Deus, me faça, ó Deus, lembrar do que procurei entender da parte do Senhor, olhando a Tua Palavra, ó Deus, e que eu possa, ó Deus, ser obediente, ser submisso à Tua orientação, para que não venha nada de mim, ó Deus, mas que seja o Senhor, Deus, realmente pela palavra aplicada aos corações. Em nome de Jesus, amém. O outro lado da balança. Interessante que Paulo traz aqui alguns termos, né? E ele faz menção de uma matemática que nós possivelmente não estamos fazendo uso. A matemática que Paulo usa aqui, a matemática de Deus. Às vezes, irmãos, a conta para nós nunca fecha, né? Nunca bate. Porque os cálculos estão errados. A balança está pesando sempre para o lado que nós conseguimos enxergar com os olhos nus. E sem fazer os cálculos corretos, nós não teríamos jamais condição de observar o outro lado da balança. Paulo diz: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Tenho por certo, Paulo diz. Romanos 8, ele trata da segurança daqueles que se voltam para Deus, a segurança eterna. Aqueles que confiaram um dia em Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador. Meus amados irmãos, o texto sugere para nós que eles não serão jamais condenados. Amém? Se você observar o verso 1 diz: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando o mundo nos condena por sermos quem nós somos em Cristo, isso não deve afetar a nossa vida.
Amém? Porque não há condenação para quem está em Cristo Jesus, sobretudo eterna. Não há. Amém, amados? Não se importe com isso, amém? Siga firme, vá para frente, amém? Então o texto traz segurança de salvação eterna para quem vai a Cristo. O texto também nos apresenta o Espírito Santo que consola, que intercede por nós, que nos auxilia em nossas fraquezas, amém? E não nos foi dado, portanto, um espírito de temor, nem de covardia, amém, amados? Nós estamos então moídos do que importa. Nós estamos em Cristo. Lembra que eu falei na introdução do culto, na saudação, que quem está em Cristo, meus amados irmãos, ele produz fruto. Quem está ligado a Cristo não será lançado no fogo e arde. Quem está em Cristo tem esperança eterna. Quem está em Cristo produz frutos que têm peso eterno. Amém? Quem está em Cristo tem o Espírito Santo de Deus habitando dentro de si. Amém, amados? Então percebe que a confirmação daquilo que um dia nós depositamos diante de Jesus, o texto traz segurança eterna para quem está em Jesus, amém? Embora, enquanto nós não percebemos definitivamente a glória por vir se manifestar e se revelar de uma vez por todas nos filhos de Deus, nós vamos padecer dificuldades no tempo presente. E é aí onde Paulo quer ajudar a nossa vida, porque ele, eu costumo dizer, Paulo já estava experimentado nisto. E ele quer fazer você, quer fazer o pastor José olhar o outro lado da balança. Porque ainda que não chegou lá, ela pesa mais. Pode ser que nós só estamos conseguindo enxergar, sentir e perceber o lado de cá, as aflições. Que Deus nos dê esse olhar de fé, amém? Então, meus amados irmãos, de um lado, a saber, o tempo presente em que nós nos encontramos, o texto diz, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente, ou seja, do lado de cá, de um lado, você poderia colocar todas as suas lutas atuais, né? Do lado de cá da balança. Se nós começássemos aqui, irmão Clodoaldo, falar do lado de cá, do tempo presente, do lado nosso da balança, aí nós poderíamos falar várias coisas, não é verdade? Estamos falando aqui de um caso de alguém que já faleceu no dia de hoje, foi hoje ainda? Foi que a pessoa faleceu? Do lado de cá temos luto, do lado de cá temos doenças, não é verdade? Temos ansiedade, do lado de cá temos cansaço, temos até mesmo muitas decepções, temos muitos problemas, temos crises nos relacionamentos. Do lado de cá da balança, o negócio parece que começa a pesar tanto, irmãos, que ofusca, irmão Clodoaldo, a nossa visão para enxergarmos o outro lado. É triste, mas é uma grande verdade. Essa pode ser uma realidade triste na sua vida. Essa pode ser uma realidade sua. E Deus quer que você consiga enxergar o outro lado, amém? Consiga enxergar o outro lado. Então, meus amados irmãos, deste lado nosso do tempo presente,
o prato, sabe aquelas balanças antigas, irmão Clodoaldo? Tem um prato, né? Então, do lado de cá da nossa vida humana, irmãos, o prato da balança está tão pesado, parece que vai esmagar a nossa vida. Pode ser que nós já estamos nos sentindo assim, como que esmagados, porque o lado de cá da balança, irmãos, realmente às vezes pesa bastante. Nós temos que ser honestos. No tempo presente, meus irmãos, a balança às vezes pesa e pesa sem dó, né? Costumei ouvir algumas pregações onde o pregador falava: tem momentos que a vida dói, tem momentos que a vida chora, né? Então, o lado de cada balança, às vezes o prato desce com tanta força a ponto de nos sentirmos como que esmagados. Perdemos a força, não conseguimos levantar o semblante e contemplar o monte e contemplar o outro lado da balança. Mas Deus quer nos ajudar, amém? Porque, embora nós sabemos que é real, que o tempo presente é real, que as aflições são reais, aí aparece um doido chamado Paulo, que diz: porque para mim tenho por certo que essas aflições, do lado de cá da minha vida, do tempo presente, não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, amém, irmãos? Então, do lado de cá, irmãos, a balança pesa a ponto de nos sentirmos esmagados. No entanto, Paulo escreve esse texto, irmãos, ele ainda teria que passar por momentos muito difíceis. Mas Paulo, quando escreve esse texto aqui, Paulo já tinha experimentado muitas dificuldades. Paulo já tinha sentido o peso ferrenho da perseguição contra um servo valente e fiel do Senhor. Paulo ainda tinha que enfrentar cárcere piores em Cesareia, em Roma, mas ele já tinha sido preso. Embora neste momento escrito aqui, ele não estava preso, mas já tinha sido preso. Paulo já tinha padecido muitas coisas: espancamento, rejeição, apedrejamento, açoites, confinamento em masmorra. E um homem que, irmãos, poderia dizer: olha, do lado de cá da minha vida, a coisa não é brincadeira não. Mas sabe o que ele diz para nós, depois de fazer a matemática certa? Que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Amém, amados? Como que pode uma vida tão atribulada enxergar o outro lado da balança? É porque ele fez a matemática certa, meus irmãos. Louvado seja Deus. Então, irmãos, mesmo Paulo já tendo experimentado tanta dificuldade, e eu fico me perguntando, se fosse eu no lugar de Paulo, eu estaria escrevendo isso aqui para encorajar a igreja, ou eu estaria de uma vez por toda levando a igreja a se prostrar, levando a igreja a duvidar? Ah não, irmãos, não vamos nesse negócio mais não, porque olha só a minha vida, como eu já passei, olha o que eu já passei. Olha o que eu já passei, para que vocês vão querer também passar por isso? Não, Paulo diz: olha, o que tem do outro lado de lá é infinitamente, desesperadamente maior e melhor
do que o de lado de cá. Amém, amados? Cuidado para você não ficar com os olhos fitos do lado de cá demais. Pode ser a razão da sua frieza espiritual, seu desânimo, abatimento, falta de foco. Cuidado. Quando a gente, irmãos, não estamos sabendo lidar com as aflições da vida, a gente tira até o foco do lugar certo. Começamos muito a fazer coisinhas e ajustar muita coisinha para cá, tentando aliviar aquele peso. Você percebe isso nas conversas, nos montezinhos, né? Até quando acaba o culto, nas conversas, o que a gente está conversando? É sobre a eternidade ou é sobre os cuidados da vida? Então, irmãos, mesmo passando por tudo isso, ainda assim Paulo nos convida a olhar para o outro lado da balança, amém? Porque ali Deus colocou a glória futura. E quando essa glória entra em cena, irmãos, o prato das aflições que estava pesando tanto, irmão Clodoaldo, ele sobe. Amém? Ele fica leve. Quando nós conseguimos enxergar o outro lado como Paulo enxergou, o lado das tribulações que estava esmagando a nossa vida, tirando a nossa paz, a nossa tranquilidade, de repente fica como papel, sobe, a balança inverte o lado. E é possível vivermos assim, amém, irmãos? Então, meus amados, o peso da eternidade com Deus é infinitamente maior do que as aflições do lado de cá da balança. Amém? É infinitamente maior. Louvado seja o nome do Senhor por isso, amém? Observa comigo novamente o versículo 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, meus amados irmãos, para nós conseguirmos enxergar o outro lado da balança, como Paulo enxergou, nós precisamos, em primeiro lugar, de considerar. Paulo usa aqui, no verso 18, o seguinte: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente. Note a expressão tenho por certo. Em outras palavras, considero. Meus amados irmãos, a palavra-chave aqui que Paulo usa é exatamente esta: tenho por certo, eu considero. No grego, no original, essa palavra então, ela vem de um termo matemático, né? O que isso quer dizer para nós, pastor? Isso significa que Paulo fez as contas. Quando ele olha para o lado de cá da balança, ele começa a refletir no outro lado da balança, e ele começou a fazer os cálculos. Eu considero, eu estou fazendo aqui os cálculos, e ele chega à conclusão: tenho por certo. Amém? É importante você ler a Bíblia com mais cuidado às vezes, amém? Para que você possa ser ajudado no tempo oportuno. E o tempo é agora, Deus quer nos ajudar agora. Amém? Então, irmãos, essa palavra grega que é usada para nós, que vem de um termo matemático, significa isso, fazer as contas. E aí Paulo então, ele calculou o sofrimento dele e o sofrimento humano, e calculou a promessa divina, chegando à conclusão exata de que a matemática de Deus sempre termina em vitória para quem crê e consegue enxergar do outro lado da balança. Amém, irmãos? E aí, as aflições do tempo presente, você não vai não só falar isso, você vai ter isso como verdade, você vai ter isso como certo.
Você vai conseguir experimentar isso. Como Paulo, que diz: tenho por certo que as aflições do tempo agora não chegam nem perto do que Deus tem me prometido. Amém, irmãos? Não é só para informação para você. Deus quer que você sinta isso. Amém? Deus quer que você experimente isso. Deus não quer que os seus vivam vidas atribuladas internamente, ainda que temos dificuldades. Mas cuidado para não enxergar apenas o lado de cá. Amém? Considere, faça as contas com os olhos da fé. Amém? Faz as contas. Você, meus amados irmãos em Cristo, você não pode e nem deve avaliar a vida, apenas com os olhos naturais. Amém? Não avalie a sua vida somente pelo que os seus olhos conseguem ver aqui e agora. Porque se for assim, nós vamos falar só de dificuldade. Não é verdade? O que a gente vê é só lutas o tempo todo. Cada família é uma pior do que a outra. São muitas dificuldades. Só muda de endereço, né, irmãos? Então, considere como Paulo também aquilo que Deus prometeu, que é infinitamente maior e eterno. Amém? Pode ser que nós não estamos fazendo como Paulo. Considero que o que Deus tem é maior. Possivelmente estamos fazendo o contrário. Temos considerado apenas o tempo presente e não considerado o que Deus prometeu. Meus amados, este mesmo homem aqui também disse para nós em um momento na palavra de Deus que nós devemos viver por fé. Foi Paulo que disse isso, foi isso? Isso. E não por vista. Amém? Nós estamos falando de alguém, irmãos, que do lado de cá a vida esmagava, a vida doía, e aquilo não abalava sua fé. Louvado seja Deus. Amém? Então, se você quer olhar para o lado de lá, irmãos, pode ser o divisor de águas na tua vida. Pode ser que tu ainda não conseguiu viver o que Deus deseja para você. O clímax da vida cristã é você sabendo que a vida é difícil e você não ter isso em consideração, em detrimento acima do que Deus tem se mostrado, prometido e revelado para você. Amém? Pode ter certeza que a partir do momento que você considerar as promessas de Deus acima do tempo presente, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer a segunda coisa nessa noite. Você vai chegar à compreensão. Você vai chegar ao entendimento correto. Considere a promessa de Deus. Faça as contas certas. Faça os cálculos corretos. E aí você vai perceber que do lado de cá é menor, o lado de lá é maior e melhor. Quando você parar e fazer os cálculos corretos, você vai chegar no segundo ponto, que é compreensão. Amém? Compreenda nessa noite. O sofrimento é real, você já considerou isso também. Só que o sofrimento, quando você considera, faz as contas, você vai chegar à compreensão, não só que é real o sofrimento, mas sobretudo que ele tem um fim. Amém? Quando você fazer as contas certas, você terá a compreensão que as lutas são reais sim, mas elas não é o fim da história para nós. Amém, amados? Considera para chegar ao entendimento correto. Amém? Deus quer isso para nós. Amém? Compreensão. O sofrimento é real, mas é temporário. Amém, irmãos? Então o versículo
chama o que você vive hoje, o que eu estou vivendo hoje, de tempo presente. Tempo presente. Só que não acaba aí. Amém, irmãos? Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória, aquela que um tempo por vir, irmãos, virá. Um tempo por vir virá, e o tempo presente deixará de existir. Amém? O tempo da aflição sumirá. Amém? Não haverá mais lágrimas, dor, morte, porque já as primeiras coisas são passadas. Eis que tudo se fez novo. Talvez a tua matemática esteja errada. Tu está considerando errado. E por isso não chega à compreensão e ao descanso. É temporária, meus irmãos. O melhor está por vir. Amém? Então isso significa que a dor que nós sentimos agora, irmãos, a dificuldade que enfrentamos agora, meus amados irmãos da Igreja Batista Ebenezer, tem prazo de validade, amém? Tem prazo de validade. Louvado seja Deus, irmãos. Então a aflição, ela é real, ela está insistente, né? No tempo presente. Irmão Josué, temos aflições, né? Temos problemas. Eles são ousados. Eles até são folgados, insistem em querer tirar a nossa tranquilidade. E às vezes soma um com o outro, né, irmãos? Meus amados, são reais. A aflição, ela é presente. Mas quero que você saiba nessa noite que ela não é permanente. Amém? Ela não é permanente. Que isso seja o motivo do teu coração pulsar assim, bater mais correto, amém? O sofrimento, irmãos, tem limite. Já a promessa de Deus, ela permanece. Porque o sofrimento, como eu disse, não é o fim da história para nós. Amém? O sofrimento e as lutas do tempo presente, irmãos, estão muito enganados. Porque na verdade, irmão Clodoaldo, cedo ou tarde, essas coisas do tempo presente os lançará diretamente na eternidade com Deus. Amém? Então considere, faça os cálculos corretos e você vai entender que o que tem do outro lado é melhor do que o do lado de cá. E que você não vai ficar batendo cabeça demais do lado de cá da balança. Porque você vai chegar à compreensão, amém? Você vai entender que é real a dificuldade, mas que vai passar. Se não dermos esses passos, irmão, não vamos chegar no terceiro, que é contemplar a glória por vir. Quando você considera, faz a matemática, a conta certa, você vai chegar ao entendimento correto para viver bem. E ao invés de ficar batendo cabeça com as aflições do tempo presente, tu vai conseguir já contemplar. Você já vai começar a vislumbrar o que Deus tem prometido. Amém? Aí sim a tua vida vai melhorar. Amém? Aí você verá a sua vida dando um salto para bem. Amém? Contemple a glória que será revelada em nós. Amém, irmãos? Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então a Bíblia diz que a glória será revelada em nós, amém, irmãos? E quando isso acontecer, Deus vai curar tudo em nós.
A nossa mente, irmão, o que mais nos atrapalha é a nossa mente. Mente ruim, coração para baixo, coração murcho. Ensinando a criança, o coração tá meio que feio, velho, né? Deus vai transformar a nossa mente, amém, irmãos? O nosso corpo, tudo será, irmãos, transformado de forma perfeita. Nenhuma cicatriz deste tempo presente nos causará mais dano no tempo por vir. Nenhuma dificuldade do tempo presente trará para nós qualquer dificuldade que seja do outro lado da balança. Pode ser que no tempo presente a balança está aqui, ó, do lado de cá, te esmagando. Mas quando tu considerar e ter a compreensão, tu vai contemplar e a balança vai fazer, ó. O peso da glória vai pesar mais. Amém? Meus amados irmãos, é chegado esse dia. É chegado esse dia, meus amados. Louvado seja Deus. O dia em que a identidade real do salvo será revelada para todo o universo, amém? Então a esperança nossa, meus amados irmãos, não está apenas em saber que tem um outro lugar para nós. Não tem a ver com questões geográficas, com espaço. Tem a ver, irmãos, como nós seremos lá. E nós não seremos como aqui nós somos, cheio de tribulações e aflições. Amém? O lugar é maravilhoso, mas muito mais é quem nós seremos. Amém? Quando essa glória se revelar em nós. Louvado seja Deus. Tudo isso aqui é passageiro, irmãos. Amém? É chegado aquele dia. O verso 19 diz: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Irmãos, a natureza é personificada aqui por Paulo como uma pessoa que torce, que espera dias melhores. A criação geme desde que o pecado adentrou no mundo. Não só o homem, irmão, sofre, mas toda a criação, toda a natureza. E a natureza, toda a criação de Deus, irmãos, não vê a hora em que os filhos de Deus se manifestarão em glória. Mas isso, irmãos, traz ensinamentos para mim e para você. Expectativa. Expectativa. Você é alguém que está esperando, que está torcendo para o outro lado da balança ser real para a tua vida? Você tem expectativa, está contemplando, está almejando, buscando, aspirando, ansiando a manifestação dessa glória por vir? Toda a criação, toda a natureza, todo o universo. A Bíblia diz: porque estão em ardente expectação, esperando essa manifestação. Mas será que eu e você está? Porque para estar com essa ardente expectativa, eu preciso fazer a conta certa, para chegar ao entendimento certo, para conseguir contemplar isso, para conseguir experimentar isso. Amém? Então, meus amados, nós precisamos ter essa ardente expectativa, como alguém que torce e anseia por dias melhores. Amém? E por fim, então, meus amados, é preciso mudarmos o nosso foco. Amém? É preciso mudar o foco. Ao invés de olhar para as aflições do tempo presente, comece a olhar para as promessas de Deus. Amém? O foco pode estar errado. Você tem que olhar para as promessas de Deus. Amém, irmãos? Você tem que mudar o foco, irmãos, do seu olhar.
Porque quem olha apenas para a aflição vai desanimar. Não tem como ter ânimo da onde só vem desânimo, não é verdade? Tem gente que não vem na igreja porque às vezes está desanimado. E se ele está em uma situação onde traz só desânimo para ele, e às vezes até a própria casa dele mesmo, a escolha errada de ficar acomodado, como é que vai animar esse coração? Mas aí quando ele se decide vir, aí ele vai ver um irmão dizendo: é bom servir a Deus, vale a pena servir a Deus. O outro lado é maior, né? Como Paulo diz, mesmo eu sofrendo hoje. É aí que o coração reacende. Mas pode vir coisa boa da onde não tem coisa boa para dar? Mude o foco, amém? Meus amados, isso é tão sério que às vezes nós estamos tão envolvidos com o tempo presente que toda coisa é mais problema para nós. Nós ficamos assim, caçando mais problema. Olha, até a casa do doente. Meu Deus, parece que eu conheço uma senhora que ela é assim, né? Ela senta uma fisgadinha aqui no braço. Ela, ai meu Deus do céu, onde que eu vou morrer? Liga para o médico. Ai meu Deus, vou morrer. Muda o foco, amém? Muda o foco. Olhe para a promessa, amém? Quem olha apenas para a aflição não acha solução, acha mais problema, desânimo. Quem olha para a promessa de Deus ganha força para caminhar mais um dia, e mais um dia, e mais um dia, até ser dia perfeito. Amém? Quando a dor aparecer, irmãos, na sua vida, e ela vai aparecer, ela é atrevida. Quando ela aparecer, e quando ela parecer maior do que você consegue suportar, você deve levantar os seus olhos e lembrar-se de que Deus já preparou uma glória infinitamente maior do que essa dor, que é real, você considera, mas na matemática de Deus, você considera muito mais o que tem do lado de Deus. Amém? E nesse sentido, com essa compreensão, porque pode ser que você não tenha compreensão. Se não tem, você vai dizer sempre que a dor é maior. Considera para chegar à compreensão. E quando a dor aparecer, ela vai doer, mas você vai conseguir enxergar que a promessa é maior do que a dor, mesmo ela sendo real. Amém? Então quero deixar alguns conselhos práticos para nós, então, refletindo os pontos que falamos, para nós vivermos melhor. O sofrimento, então, ele é real, irmãos, na nossa vida. O sofrimento é real, mas ele é temporário, amém? Temporário. Parece que às vezes está demorando demais, né? Mas é temporário, amém? O versículo, então, nos chama, irmãos, a ter um olhar diferente do que nós estamos acostumados. E o versículo também chama o tempo que nós estamos vivendo hoje, tempo presente, mas que terá um outro tempo. Amém? A glória que nós, irmãos, pela palavra de Deus, temos por certo, será muito mais especial pelo que vai efetuar em nós, não a mudança de lugar. Tudo que passamos hoje não vamos sentir mais. Amém? Então você precisa mudar o foco dos seus olhos, porque quem olha apenas para as aflições não vai conseguir ir para frente. Meus amados, o seu sofrimento atual não define o seu futuro, amém?
O que Deus planeja e planejou para a sua vida adiante, por vir, é tão absurdamente maravilhoso, irmãos, que fará você esquecer os dias de choro. Amém? Então aguenta firme aí. Amém? Aguenta firme. Peça a Deus para você conseguir contemplar o outro lado da balança. Tire os seus olhos, pelo amor de Deus, do tempo presente. Você vai morrer antes da hora. Amém? Eu quero ser bênção para a tua vida. Muda o foco, amém? Aguenta firme. Como diria, né, hoje no mundo evangélico, no mundo gospel, eles usam algumas frases de efeito. E eu vou pegar uma emprestada aqui, porque faz muito sentido para agora. Eles costumam dizer: o melhor de Deus ainda está por vir. Nós temos hoje muitas bênçãos de Deus. Amém? Poderíamos aqui enumerar uma porção delas. Mas o que Deus tem preparado para nós, e de melhor, de maior, virá. E não tardará. Amém, irmãos? Então, meus queridos irmãos, aguenta firme aí. Amém? Aguenta firme aí. Considere, faça a conta certa. Peça a Deus entendimento, compreensão, para que tu possa vislumbrar a glória futura, o que tem do outro lado. Porque se você continuar focado aqui, tu não vai conseguir. Não vai conseguir ir adiante, não. Em nenhum sentido, em nenhum aspecto da vida humana. Você não vai conseguir ir bem como esposo, como pai, como servo de Deus, como alguém na sociedade, como cidadão. Sobretudo, você não vai conseguir ir bem espiritualmente. Então muda o foco, amém? Que Deus te ajude, em nome de Jesus. Deus de amor e infinita bondade, por favor, trabalha nos corações. O Senhor sabe e conhece a vida de todos nessa noite. Pai, nós não negamos, porque a Tua palavra não nos ensina isso. Nós não negamos as aflições. Paulo considera, mas ele considera muito mais o que tem depois das aflições, do tempo presente. Ajuda as nossas vidas. Não tem como você ser abençoado, meu irmão, minha irmã, se não tomar uma decisão e uma atitude, ser às vezes radical mesmo, sacudir a mordidão do teu coração, a frieza, por tantas dificuldades que tu tem enfrentado. Você tem que falar a você mesmo, a sua alma. Adora a Deus, confia em Deus, tome uma decisão. Não viva apático à promessa por vir. Não deixe mais a balança pesar para o lado errado. Dá para vivermos melhor, meus amados. Se apegue à promessa. Ajuda o teu povo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém.